E aí, pessoal, aqui é o professor Adelan mais uma vez, e nesse vídeo agora eu vou abordar os conceitos 3 e 4 dos assuntos relacionados à industrialização. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, saiba que eu já gravei um vídeo anterior que eu abordei o que é industrialização e os fatores de localização industrial. Portanto, se você não assistiu esse vídeo, volta lá, assista e depois passe para esse aqui. Já para você que vai assistir esse vídeo agora, que já assistiu o anterior, eu vou abordar aqui os tipos e conceitos de indústria baseado no histórico dessas indústrias e os tipos de conceitos relacionados à transformação do recurso mineral dessas indústrias, beleza? Mas antes de tudo, ó, dá o seu like aí, compartilha, comenta aqui embaixo qual tipo de conteúdo que você quer que eu aborde, que eu vou trabalhar da melhor maneira possível e levar esse vídeo até vocês, beleza? Vai lá, curte aí, comenta, que já começou a rodar a vinheta aí, daqui a pouco eu volto para explicar o assunto, beleza? Agora que já rodou a vinheta, vamos de fato iniciar a parte que ficou faltando no vídeo anterior. Assim, pessoal, o que eu vou abordar agora para vocês são os tópicos 3 e o tópico 4 do conceito de industrialização relacionado aos conceitos de industrialização. Nesse tópico 3, eu vou indicar os conceitos históricos de determinados tipos de indústria. E no tópico 4, eu vou abordar a questão de transformação do tipo de mineral em um produto para ser utilizado pelo mundo, pela sociedade, beleza? O primeiro tópico aqui que eu vou abordar é os aspectos conceituais do tipo de indústria. Preste atenção aqui comigo. Quando eu falo aspectos conceituais, eu vou falar dos aspectos históricos dos tipos de indústrias, e podem ser 3 tipos. O primeiro é a indústria clássica. E o que seria a indústria clássica? Seria aquela indústria característica da primeira revolução industrial. Então, professor, quando eu falar de indústria clássica, eu vou remeter à ideia de carvão mineral? Exatamente. Por quê? Porque o carvão mineral foi a principal fonte energética utilizada na primeira revolução industrial. Posso dizer, então, que tem relação com a Inglaterra, com cidades da Inglaterra? Exatamente isso. Quando a gente fala de indústria clássica, vamos nos remeter à primeira revolução industrial, onde a Inglaterra foi a pioneira e no qual o principal recurso energético utilizado no período foi o carvão mineral. Já o segundo tipo é a indústria planificada, que é aquela indústria baseada na economia planificada de países socialistas. Isso aqui vocês têm de ter muita atenção. Eu vou citar aqui como exemplo 3 países que apresentaram historicamente economia planificada e, em contrapartida, como consequência, a indústria planificada. Mas isso não quer dizer que até os dias atuais esses países permanecem com as mesmas características, beleza? Eu vou citar aqui 3 países. O primeiro é a China, que a China apresentou uma economia planificada por um período muito longo. Só que a partir da década de 1970, a China apresentou uma maior entrada de privatização, uma maior abertura para privatizações em seu território. Hoje ela não apresenta uma economia planificada como antes, que ocorria antes da década de 70. Mas sim, historicamente a China apresentou uma economia planificada. O segundo exemplo é a Rússia. A Rússia, a exemplo da China, também tinha uma economia planificada e, em contrapartida, uma indústria planificada. Só que com o colapso da União Soviética, a Rússia também começou a abrir mais o seu mercado, ter uma maior abertura para privatizações. E o terceiro exemplo aqui, ó, é Cuba. Talvez dessas 3, a que apresenta a maior economia planificada na atualidade. Hoje, das 3, Cuba é que apresenta uma maior intervenção estatal nos ditames da indústria no país, entendeu? Ou seja, são 3 países que apresentaram economia planificadas, só que hoje não apresentam uma economia totalmente planificada. Talvez dessas aqui, Cuba. Cuba ainda apresenta uma economia muito planificada e, em contrapartida, uma indústria baseada nessa economia planificada, tudo bem? Aí, ó, saindo aqui desses conceitos de economia planificada, tem um terceiro tópico que é chamado de indústria tardia. E o que seria indústria tardia? É aquela que ocorreu muito tempo após a primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial ocorreu entre 1750 e 1790, nessa faixa de tempo aí, nessa faixa de período histórico. E essas economias aqui, ó, apresentaram uma industrialização muito após esse período. Um exemplo, Brasil. Por isso que eu botei aqui a bandeira do Brasil, porque o Brasil, a industrialização do Brasil ocorreu de modo significativo a partir da década de 1930, com Getúlio Vargas, mais de um século após a primeira Revolução Industrial. Ou seja, a industrialização brasileira é tardia. O Brasil é um exemplo de industrialização tardia,
que ocorreu mais de um século após a primeira Revolução Industrial. A partir daqui, vocês já entenderam que existem 3 tipos de indústrias no caráter histórico, que é a indústria clássica, a indústria planificada e a indústria tardia, industrialização tardia, que no Brasil é um exemplo. Eu vou abordar isso com mais calma no tema industrialização brasileira. Pode ficar tranquilo que eu vou aprofundar aqui, nesse tópico, nos próximos vídeos. Por isso, se inscreve aí no canal, deixa seu like, para ficar legal para mim também, para falar, o pessoal tá gostando do vídeo, que o próximo vídeo vai ser esse aqui, industrialização brasileira. Um dos próximos vídeos, vai ser uma série de vídeos, beleza? E a partir daqui, pessoal, já fica mais fácil para vocês entenderem o próximo tema que vem, que é o tipo de indústria com base na transformação de matéria-prima. Como assim transformação de matéria-prima, professor? É aquele tipo de indústria que pega uma matéria-prima na natureza e transforma em algum tipo de produto que vai ser utilizado por outras indústrias ou então pela sociedade. E o primeiro tipo de indústria baseado na transformação de matéria-prima é a indústria de base, que é aquela que fornece insumos essenciais a outras indústrias. Exemplo, a siderurgia e a indústria de energia. Presta atenção aqui comigo. A indústria de base é uma indústria que fornece insumos para a existência de outras indústrias. Sem essa indústria de base, algumas outras indústrias seria inviável de ser implementada em algum lugar. Elas não existiriam, porque é essa indústria que oferece os insumos básicos para a existência de outras indústrias. Eu vou colocar aqui alguns tipos de indústria que têm essas características. A primeira dela aqui é a siderúrgica. O que é a siderúrgica? É uma indústria que transforma ferro em aço. Pense hoje na terceira revolução industrial, que nós estamos no período da terceira ou da quarta revolução industrial, como dizem alguns teóricos, trabalhar sem aço seria praticamente impossível. E a existência da siderúrgica que transforma ferro em aço é que viabiliza a existência dessas indústrias atuais. Essa siderurgia aqui foi muito importante na segunda revolução industrial. É um exemplo. Se não fosse a siderurgia, a segunda revolução industrial não teria ocorrido de maneira intensa da forma que ocorreu, tudo bem? O outro tipo aqui é a petroquímica. Quando você fala de petroquímica, vem logo a ideia de petróleo. Exatamente. É aquela indústria que pega o material bruto na natureza e transforma em combustível. Pega o petróleo e transforma em combustível. Sem a existência desse tipo de indústria, os recursos energéticos de muitas indústrias atuais hoje seriam comprometidos. Por isso, ela também é uma indústria de base e que ela que fornece os insumos necessários para a existência de outras indústrias. Um outro tipo de indústria de base, mineração. Essa aqui é até mais tranquilo. Quando vocês falam de mineração, sabe? Está minerando minério de ferro para transformar em aço. Beleza, aquilo que eu falei. Está pegando algum tipo de mineral que vai ser utilizado em componentes eletrônicos para fabricação de computadores, notebooks, celulares. Exatamente. A mineração é uma indústria de base, por quê? Porque é através da mineração que muitos dos componentes criados na atualidade se viabilizam. Sem ela, seria impossível de existir. Olha outro tipo aqui, energia. Quando fala, professor, mas petróleo não é energia? Exatamente, mas eu coloquei ela aqui separada porque eu quero falar em energia no contexto geral. Pode ser energia não renovável, que é o caso do petróleo, ou pode ser energia renovável, energia eólica, energia solar. Ou seja, esse tipo aqui de indústria, ela possibilita a existência de outros tipos de indústria. E mais duas que faltam aqui nesse cenário, que é a indústria de construção civil e a indústria madeireira, que também são indústrias de base que vocês devem ficar muito atentos sobre esse tipo de indústria. Voltando aqui, indústria de base é aquela em que ela viabiliza a existência de outras indústrias. Sem ela, não seria possível que outras indústrias existissem e transformassem o material para ser utilizado pela sociedade, beleza? E um outro tipo de indústria muito importante, essa aqui, indústria de bens intermediários, que são produtos que serão utilizados como matéria-prima para outras indústrias. Espera aí, professor, confundiu tudo agora, não, preste atenção. A indústria de base, ela viabiliza a existência de outras indústrias. Sem a indústria de base, algumas outras indústrias não existiriam. Já a indústria de bens intermediários, ela produz insumos que vão ser utilizados por outras indústrias. Vai ficar mais claro agora para você aqui. Por exemplo, a indústria de bens intermediários que produz plástico. Essa indústria vai produzir plásticos e esse plástico vai ser utilizado por outra indústria para produzir panelas de plástico. Não sei se existe essa panela de plástico, tudo bem, vasilhas de plástico. A segunda indústria aqui, de bens intermediários, de borracha. Ou seja, essa indústria vai viabilizar, por exemplo,
que existe uma indústria de produção de pneus. Ninguém compra borracha por comprar borracha. Ah, vou aqui comprar 2 quilos de borracha, por exemplo. Não existe essa possibilidade. As indústrias produzem borracha para que outras indústrias, com essa borracha que foi produzida por ela, produza pneus. Outro exemplo aqui, ó, indústria de componentes eletrônicos, ou seja, computadores. Essas indústrias vão produzir componentes eletrônicos e estes componentes eletrônicos vão ser utilizados para a produção e construção de computadores, notebooks, celulares. Indústria de setor têxtil, também é um exemplo bem prático. Indústria de produção de vídeos e indústria farmacêutica. Esses tipos de indústrias de bem intermediário, são aquelas que produzem um determinado produto que vai ser utilizado por outras indústrias. É totalmente diferente do que ocorre com a indústria de base. Quando vem aqui, a indústria de base é a indústria que fornece insumo essencial para a existência de outras indústrias. Já a indústria de bem intermediário, não. Ela produz insumos que vão ser utilizados por outras indústrias. É um pouco parecido, mas tem uma diferença que você já entendeu. E o terceiro tipo de indústria, essa aqui, ó, indústrias de bens de consumo. Vou sair daqui que eu estou na frente, estou atrapalhando tudo aqui vocês, vamos lá. Indústria de bens de consumo. O que são indústrias de bens de consumo? São aquelas que produzem bens utilizados pelo consumidor final. Exatamente. Essa indústria é aquela que vai produzir o produto que nós, sociedades, vamos utilizar. E essa indústria pode ser dividida em 2 modelos diferentes, que é a indústria de bens duráveis e a indústria de bens não duráveis. O que seria bens duráveis? São aqueles produtos que têm duração superior a 3 anos. Por exemplo, você vai comprar um carro, vai ser um bem durável? Vai. Você vai comprar uma geladeira, vai ser um bem durável? Também. Ou seja, esses 2 produtos são produtos de bens duráveis. Aí a gente quando fala, vou comprar uma camiseta. Se você usar a camiseta todos os dias, ela vai durar 3 anos? Não vai. Então, por isso, ela pode ser considerada uma indústria de bens não duráveis. Você que é estudante, vai comprar um caderno para ir à escola. Se você utilizar o caderno todos os dias, ele vai durar 3 anos? Não vai. Esse produto também pode ser inserido como bens não duráveis, beleza? E o quarto tipo de indústria que eu posso citar aqui é a indústria de tecnologia de ponta, que é aquela que utiliza alta tecnologia ou tecnologia avançada com alta qualidade e valor agregado. Aí quando você fala tecnologia de ponta, professor, é aquela que usa esse termo aqui, ó, P&D, pesquisa e desenvolvimento, ou seja, altas doses de ciência, pesquisa e desenvolvimento para a produção desse tipo de tecnologia provindo desse tipo de indústria, a indústria de ponta. Uns exemplos que eu posso dar aqui para vocês, ó, inteligência artificial. A inteligência artificial necessita de muitos estudos para que elas existam, muita tecnologia avançada. Por isso, ela pode ser considerada uma indústria de ponta. A mesma coisa ocorre com energias renováveis, eletrônica de alta performance. Essa aqui talvez a mais simples de todas, porque quando você fala eletrônica de alta performance, são os componentes que vão funcionar em um computador, em um celular. Ou seja, o próprio computador e o celular é um tipo de produto oriundo de uma tecnologia oriunda de uma indústria de ponta, beleza? E ó, talvez de todos o mais impressionante seja esse aqui, ó, tecnologia aeroespacial e de defesa. Por quê? Quando você fala aeroespacial, vai lembrar de satélites que são lançados para o espaço, mas quando fala de defesa, principalmente nos países mais desenvolvidos, estima-se que a tecnologia de defesa esteja 30 anos à frente da tecnologia que nós utilizamos agora. Isso significa dizer que daqui a 30 anos nós estaremos utilizando a tecnologia criada hoje aqui, ó, pela indústria de tecnologia aeroespacial de defesa. Podemos citar aqui também, ó, a tecnologia da informação, que pode ser celulares, computadores ou qualquer outro equipamento que utilize em nuvem, que produza, que permita a troca rápida de informações em nível global, e também as tecnologias de biotecnologia, as indústrias que trabalham com biotecnologia, beleza? Ou seja, quando a gente trabalha com esses aspectos, desses tipos de transformação industrial, vocês têm de ficar atento que existe a tecnologia de base, a indústria de base, a indústria de bem intermediário, que é aquela que vai produzir produtos para ser utilizado por outras indústrias, a indústria de bens de consumo, que é aquela que vai produzir equipamentos e insumos que nós, sociedades, vamos utilizar, e essa aqui também, indústria de ponta, que é aquele tipo de indústria que produz tecnologia de alta performance, que necessita de muita pesquisa e desenvolvimento, beleza? E aqui, pessoal, eu finalizo essa segunda parte desse vídeo que abordou as questões sobre industrializações, aspectos gerais, falando sobre os conceitos de indústria. Fique atento.
Se você ficou com alguma dúvida, volte o vídeo, assista novamente, porque esses conceitos vão te dar fundamento para entender todo o conteúdo que vem posteriormente. Ah, professor, eu não entendo a terceira revolução industrial. Muitas vezes não entendeu porque não adquiriu conhecimento total sobre esses conceitos que eu coloquei aqui, beleza? Por isso, ó, volte o vídeo se você tiver alguma dificuldade, assista novamente e passe para os próximos que eu vou colocar aqui para você. Por isso, ó, se inscreva no canal, anote o sininho aí, ó, marque o sininho aí para que você fique atento a todas as notificações. Compartilhe esse vídeo com muitas pessoas, para os seus amigos, aquelas pessoas que você gosta, compartilhe esse vídeo para aprender também. E antes de tudo, ó, dá um like aí, ó, dá um gostei aí, porque isso incentiva o professor a continuar trabalhando com vocês, beleza? Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo, um beijão, tchau, tchau!